Olá! A pandemia de coronavírus trouxe uma série de mudanças de comportamento, novos protocolos sanitários e de higiene. Mas teve um setor que se deu muito bem com toda essa situação, que é o da tecnologia, que encurtou as distâncias em tempo de isolamento social. Nós vamos falar sobre o aumento da interação com plataformas digitais e com a inteligência artificial, ou simplesmente robôs, com o professor de Engenharia em Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia, Anderson Harayashiki Moreira, e com o professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Vivaldo José Breternitz. Começo agradecendo os senhores pela participação e dizendo que esse é um momento muito especial, pois nada disso estaria acontecendo sem a própria tecnologia. Então, eu vou começar aqui falando com o Anderson. Anderson, me responda uma coisa. Afinal de contas, a gente está num momento de ouro para a tecnologia? Primeiramente, né, muito obrigado pelo convite, Álvaro. E sim, eu acho que toda essa situação, né, da pandemia aí da Covid-19, ela trouxe aí para a gente uma oportunidade, né, para a gente que é da área de tecnologia, de mostrar quanto que a tecnologia ela pode ajudar, né, a estreitar aí as barreiras, principalmente em momentos que nem esse que a gente está vivendo. Então, onde a gente não consegue ter uma interação ali de pessoa com pessoa, a tecnologia nunca foi tão importante. Então, isso mudou negócios, né? A gente vê diversos negócios, a gente trazer um pouco para a minha área, né, de atuação na área de educação. Se não fosse a tecnologia, praticamente não seria possível a gente, né, ter continuado com as aulas durante todo esse período. Né, a importância em outros segmentos, como, né, próprio de alimentação, utilizando ali aplicativos e tudo mais, também permitiu que alguns estabelecimentos que mesmo estando impedidos ali de funcionar fisicamente, continuassem atendendo via delivery e tudo mais. Então, o momento para a tecnologia, né, é muito, muito bom. E acho que mudou também a perspectiva que várias pessoas tinham quanto ao uso da tecnologia, né? Muito se fala, né, da perda de postos de trabalho, de emprego, mas a gente conseguiu perceber, né, nesse período que a gente está, que a tecnologia é importante, né, para a gente se reinventar e continuar né, funcionando e superando os grandes obstáculos que a gente não tinha nem ideia que poderiam acontecer, né? Uhum. Vivaldo, você também é otimista ou você tem uma visão um pouco mais cética? Veja, primeiro, meus cumprimentos a todos, a você, Álvaro, ao Anderson, Obrigado. aqueles que estão conosco. Evidentemente, a gente tem até métricas para dizer que a tecnologia, entre aspas, ganhou muito com a pandemia, né? Nos Estados Unidos, os resultados das empresas abertas são divulgados trimestralmente. E no segundo trimestre desse ano, os resultados das Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, Amazon, Google, Facebook e Microsoft, foram extraordinariamente bons, né? Então, as empresas ganharam muito dinheiro e, como disse o Anderson também, a população pôde ganhar uma visão nova do que é tecnologia, que ela não é só aquele bicho-papão que vai destruir empregos e coisas dessa espécie. É uma ferramenta que pode nos ajudar bastante. Uma coisa, Vivaldo, quando a gente fala em tecnologia, eu entendo que a gente está falando em muitas coisas. O público em casa tem muito interesse em saber, em particular, o que é inteligência artificial, vamos dizer, essa verdadeira vitrine da tecnologia atual. Será que você pode começar explicando um pouquinho para a gente? De uma maneira muito simples, mas muito simples mesmo, a gente poderia dizer que inteligência artificial é uma situação em que um software está, entre aspas, pensando como um ser humano, coletando informações do ambiente que o cerca, processando essas informações, tomando decisão, etc. Essa é uma entre as centenas de definições de inteligência artificial que a gente encontra por aí. Existem algumas muito mais completas, muito mais elaboradas. Mas a gente pode, para começar a nossa conversa, partir dessa definição. O termo inteligência artificial está rodando por aí há bastante tempo já, né? E até alguns anos atrás, o público associava a inteligência artificial
a ficção científica, né? Robôs assassinos e coisas dessa espécie, computadores que enlouqueciam, né? Então, a inteligência artificial veio à tona e emergiu novamente várias vezes. Nesse momento, ela está em alta, né? Principalmente em função da presença desses robôs, os robôs de software, e também até os outros robôs que em algumas situações usam inteligência artificial. Esses outros robôs seriam os robôs industriais, aqueles robôs destinados à interação mais próxima com o ser humano, os robôs chamados humanoides, até porque tem uma aparência que lembra um ser humano. Então esse é, na minha visão, um bom momento, um momento alto de inteligência artificial, mas, como tudo há um mas, né? É algo que tem que ser desenvolvido, trabalhado, regulado com cuidado, porque isso pode virar também uma grande tragédia para a humanidade, dependendo de como for usado. Por exemplo, para fins militares, para fins de repressão à vontade do povo e coisas dessa espécie. É algo muito bom, como tudo tem seus lados positivos e negativos, e é algo que a sociedade precisa acompanhar e vigiar. Ô Anderson, como você vê e como na sua prática, aí na Mauá, o tema da inteligência artificial aparece? Bem, Álvaro, inteligência artificial, de maneira geral, é um tema que eu gosto bastante, né? O professor Vivaldo falando ali fez um paralelo interessante, né, sobre o que muita gente hoje, né, considera inteligência artificial e falou que dá para a gente aplicar isso nesses robôs que são aí, né, os chatbots e tudo mais, essas ferramentas de interação, mas tem um lado, né, mais industrial, criar, vamos falar, um hardware propriamente dito, né, uma coisa física. Eu sou dessa área mais da parte física. Minha área é robótica, realmente, mas a robótica estrita ali de criar essas máquinas inteligentes para interagir em fábricas, em ambientes de serviço e tudo mais. Mas, né, a área de inteligência artificial, eu acho que é importante o público, de maneira geral, entender que ela é muito ampla e ela ataca vários subsegmentos ali, né, dessa grande área de inteligência artificial. A inteligência artificial, eu gosto de falar que ela simplesmente tenta prover para uma máquina alguma das capacidades do ser humano, né, do cérebro do ser humano. Então aí a gente já consegue ver, né, que tem muita coisa bacana, né, que inclusive a gente está tentando, né, desenvolver bastante coisa nessa área. A gente entende que é o futuro. Então a gente fazendo muita coisa com Deep Learning, né, que é a aprendizagem profunda usando processamento de imagem. Então isso a gente consegue ver que vai ser algo muito bacana. Tem muito sendo implementado em aeroportos e tudo mais para identificação de pessoas suspeitas e tudo mais. Isso é basicamente um processamento de imagem com um grande poder de processamento ali. E uma das coisas que também a gente começou a ver algumas coisinhas ali que tá muito em alta aqui é a parte de processamento de linguagem natural. Isso é muito importante para o momento que a gente está passando agora, porque a gente precisa interagir com as máquinas e a máquina precisa compreender a gente, né? E não necessariamente a gente fala de um jeito que é fácil para essa máquina entender. Então, essa parte da inteligência artificial, onde a gente vai tentar descobrir sensações, sentimentos das pessoas, é uma das coisas que a gente está tentando, né, trabalhar lá no Instituto Mauá de Tecnologia para fazer com que cada vez mais essas máquinas sejam mais humanas. Porque eu acho que o grande receio aí de todo mundo, o professor Vivaldo falou bem isso aí, o pessoal tem um pouco daquele medo de se criar aquela Skynet, daquela máquina que vai vir dominar aí a sociedade humana. E quando a gente conseguir melhorar isso, transformar essa interação um pouco mais amigável, eu acho que é uma grande dificuldade que tem muita gente focando nisso agora e a gente lá na Mauá não é diferente. Legal. A gente vai fazer um intervalinho e já volta.